Para evitar casos de coronavírus, instituições da região suspendem serviços. Em Taubaté, estudantes dos 15 campos da Unital foram dispensados. Escolas públicas e particulares também se preparam para suspender as aulas e adotam medidas preventivas de higiene para evitar a circulação do vírus entre as crianças. Embraer, em São José dos Campos, orienta que funcionários com mais de 60 anos, em tratamento médico e mulheres grávidas cumpram expediente em casa. A empresa também pede para que reuniões presenciais sejam substituídas por virtuais. Principal destino turístico da região, Campos do Jordão cancela eventos públicos, suspende aulas na rede municipal de ensino e manda funcionários com mais de 60 anos para casa. Unidades do SESC na região também fecham as portas por conta do coronavírus. No estúdio, o nutricionista explica quais alimentos são mais recomendados para aumentar a imunidade e deixar o organismo mais resistente ao vírus. Estes são os destaques desta segunda-feira, 16 de março. O Band Cidade segunda edição já está no ar, ao vivo, na TV e também na fanpage da TV Band Vale no Facebook. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Universidades e escolas da região decidiram atender às recomendações do Ministério da Saúde e suspenderam temporariamente as aulas, também como medida preventiva para evitar a circulação do novo coronavírus. Em Taubaté, a Unital criou um comitê para acompanhar os avanços da doença e manteve apenas o expediente para o setor administrativo. Os cerca de 10 mil estudantes dos 15 campos da universidade foram dispensados. Escolas públicas e particulares da região realizam nesta semana a dispensa gradativa dos alunos e, enquanto parte dos estudantes continua em sala de aula, diversas medidas de higiene pessoal e dos ambientes são adotadas contra o vírus. Hoje, a região soma 87 casos suspeitos do novo coronavírus. Nesta escola estadual, no bairro Monte Castelo, em São José dos Campos, apenas 30% dos alunos compareceram às aulas na manhã desta segunda-feira. No portão, o recado reforça a orientação da Secretaria Estadual da Educação. Como medida preventiva para evitar o contágio do novo coronavírus, a partir desta semana, as aulas serão suspensas de forma gradativa e as faltas dos alunos serão abonadas. Outra recomendação é que os estudantes levem todo o material didático para desenvolver atividades em casa. A partir da semana que vem, as aulas em toda a rede estadual serão paralisadas totalmente por tempo indeterminado. Escolas particulares também estão seguindo as orientações do governo do estado. Nesta, em Taubaté, só metade dos alunos esteve presente pela manhã. As aulas seguem até a próxima segunda-feira em caráter de transição. O álcool em gel está em todas as salas. Para as crianças que estão frequentando a escola, a lavagem das mãos por diversas vezes ao dia virou rotina. E você acha importante fazer isso? Sim. Por quê? Por causa do coronavírus espalha em todo lugar e é muito importante lavar a mão. A gente já trabalha bastante com a higienização das mãos com álcool gel e a gente está intensificando isso com as crianças, assim como a higienização das salas com álcool 70%, com hipoclorito. As nossas salas, elas contam com um lavatório das mãos e a gente já aumentou a quantidade de vezes que a criança vai fazer a higienização das mãos junto com a equipe. Universidades também iniciaram a semana adotando algumas medidas de prevenção. Na Unital, em Taubaté, as aulas presenciais foram suspensas nos 15 campos. A instituição ainda cancelou formaturas e eventos como palestras. Estágios realizados em prédios da universidade também estão paralisados. O motivo é da gente evitar a circulação. Nós temos muitos alunos que vêm da região. Pegam um ônibus, carona, enfim, evitar essa circulação de alunos nos nossos campos. Somente os funcionários dos setores administrativos continuam trabalhando, mas foram orientados a reforçar a prevenção e a não realizarem reuniões. A Iriane, por exemplo, higieniza o telefone com álcool sempre depois de usar. Ela e as colegas também estão evitando ao máximo compartilhar o aparelho.
Desde sexta-feira nós já procuramos não mais compartilhar os aparelhos de telefone que são sem fio. Então, quando ligam para o número que fica na minha mesa, eu peço para ligar no número delas, que cada uma tem o seu aparelho. Você também está dando uma redobrada na higienização aqui. Sim, tenho procurado. Cada vez que uso o aparelho, eu passo álcool nele com papel descartável, já jogo o papel fora. Eu acho que essa é uma medida importante. A universidade criou um comitê que acompanha as recomendações dos governos estadual e federal. O grupo está ligado nos acontecimentos relacionados à doença e, a partir disso, vai decidir quando as atividades serão normalizadas. A princípio, a retomada da rotina da instituição está prevista para o dia 23 de março, mas isso pode mudar. Isso tudo nós vamos estar depois realocando no período que tiver um número mínimo de contaminação e que a gente passar esse pico da epidemiologia. Este médico avalia essas medidas como fundamentais, já que o vírus da doença se dissemina muito rápido. Seguir a orientação nesse momento vai nos proteger para não ter a doença tão séria quanto os outros países tiveram. É de fundamental importância isso. A Univap, em São José dos Campos, vai suspender as aulas por 15 dias a partir de amanhã. Em Cachoeira Paulista, a Faculdade Canção Nova fica sem aulas a partir de quarta-feira. As prefeituras de Tremembé, Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Caraguatatuba também já começam a desmobilizar a partir de hoje as aulas da Rede Municipal de Ensino. E o Santuário Nacional de Aparecida suspendeu temporariamente as missas e celebrações, mas, por enquanto, as visitas à Basílica estão permitidas. E agora à tarde, a Prefeitura de Taubaté definiu uma série de medidas para conter o avanço do Covid-19. Entre elas, a antecipação das férias escolares, suspensão de atividades culturais por 30 dias e a criação de 40 leitos para o tratamento da doença. No decreto publicado hoje, o prefeito Ortiz Júnior declara a situação de emergência por 180 dias na saúde pública. A cidade tem até o momento 23 casos suspeitos de coronavírus, nenhum confirmados. Os detalhes com o repórter Rafael Olímpio. Algumas cidades da região anunciaram durante essa segunda-feira algumas medidas para conter a disseminação do coronavírus. Nós vamos conversar com o prefeito de Taubaté, que declarou situação de emergência na saúde pública na cidade. Prefeito, quais serão as mudanças para ajudar, para auxiliar nesse trabalho aí durante esse período de pandemia? São algumas mudanças importantes, sobretudo mudanças preventivas, para que a gente, no momento certo, possa fazer o enfrentamento da doença. Em primeiro lugar, concentrar todos os atendimentos de insuficiência respiratória grave na UPA Central. A UPA Central vai concentrar os atendimentos todos em que há suspeita de coronavírus ou depois, no futuro, coronavírus confirmado. A gente vai permitir com isso que esse paciente que ingressa na UPA Central, ele possa ser levado para a ala nova do Hospital Universitário, que nós vamos inaugurar a semana que vem. É uma ala com 40 leitos exclusivo para casos de coronavírus, 10 leitos de UTI, com todo o suporte ventilatório, com todos os instrumentos e equipamentos para manutenção da vida. Nós vamos reforçar o atendimento também em 5 unidades básicas de saúde, Marlene Miranda, Parque Três Marias, Gurilândia, Chácara Reunidas Brasil e Morisco, então em todas as regiões da cidade, para que a gente possa, com o clínico geral, atender os casos leves, que não são casos graves, não são casos de coronavírus. Essas pessoas com casos leves ou devem ficar em casa e ligar no call center que vai ser criado, e a gente vai divulgar o número de telefone, lá um enfermeiro vai orientar essas pessoas para que a prefeitura as visite na casa delas, ou vai ser dirigido a uma dessas unidades básicas de saúde, os PAMOS com especialistas. Em relação às escolas municipais, alguma medida já foi adotada? A partir do dia 23, não só nas escolas municipais, mas nas escolas estaduais e nas escolas da rede privada de ensino, suspensão de aulas por pelo menos 30 dias. Em relação aos outros espaços públicos, como cinema, alguns prédios de cultura, qual é a orientação do município? Mesma coisa. Atividades em cinema, atividades em teatros, museus, bibliotecas, grandes eventos, grandes competições esportivas, todas essas atividades suspensas pelos próximos 30 dias para que a gente evite o contágio. Já, prefeito, obrigado pelas informações. Rafael Olímpio de Taubaté para o Band Cidade. Em São José dos Campos, a partir da próxima quinta-feira, as aulas na rede municipal de ensino serão totalmente suspensas por tempo indeterminado.
Até quarta-feira, véspera do feriado do padroeiro da cidade, as escolas ainda ficam abertas para que as famílias se organizem com a nova rotina e recebam as orientações e cuidados. A mesma orientação também vale para as unidades da Fundas e do CEPAS. De acordo com a Prefeitura, mesmo no período de suspensão, as unidades escolares vão permanecer abertas para a retirada da merenda escolar pelos pais e alunos. Nesta segunda-feira, a Vigilância Epidemiológica descartou 2 casos suspeitos de pacientes que apresentaram sintomas compatíveis com o Covid-19. Porém, a cidade ainda contabiliza 11 casos suspeitos. Todos estão estáveis em isolamento domiciliar e aguardando o resultado dos exames. A Embraer divulgou nota nesta segunda-feira informando que está adotando várias medidas preventivas nas fábricas. Funcionários com mais de 60 anos ou que estejam em tratamento médico, além das mulheres grávidas, por exemplo, estão sendo estimulados a trabalhar em casa. Também está sendo recomendado às chefias que priorizem reuniões em ambiente virtual em vez de presencial, que as visitas aos escritórios e fábricas sejam reduzidas e a participação em grandes eventos adiada. Também foram suspensas as viagens aéreas domésticas e internacionais para todos os funcionários. Aqueles que estiverem em viagem nesse momento deverão consultar um médico no retorno ao país e a quarentena será obrigatória para quem tiver contato com alguém testado positivo para o Covid-19. E a partir de amanhã, as unidades do SESC em todo o estado de São Paulo também vão permanecer fechadas, em princípio, até o dia 31 de março. Com isso, toda a programação e prestação de serviços ficam suspensas neste período, mas as vagas nos cursos e nos tratamentos odontológicos serão mantidas. E ainda nesta edição, o Band Cidade volta a falar dos cuidados que a população deve seguir para evitar o contágio do coronavírus. No estúdio, a gente conversa com um nutricionista que orienta quais alimentos devem ser ingeridos para aumentar a imunidade e deixar o nosso corpo e o nosso organismo mais resistentes ao vírus. Hora certa para você, 7 horas e 2 minutinhos. Continue com a gente, em instantes estamos de volta.